Alan, acho que é importante frisar o seguinte, eu acho que é o caso do André, falando por mim, ninguém está defendendo que o Tite mude sua maneira de jogar, não. Apenas, assim, não precisa ser tão pragmático no contexto desse jogo. Se na Libertadores, num jogo duríssimo contra um adversário complicado, ele tiver que jogar assim, ok. Se no Brasileiro ele tiver que defender o empate em casa ou fora contra um adversário difícil, ok. Se estiver jogando contra o Palmeiras, e está 1-0 o Flamengo e o Palmeiras está em cima e ele está percebendo que o único jeito ali é jogar dessa maneira, tudo bem. Agora, o cenário era muito favorável ao Flamengo. E ainda assim respeitou demais o Fluminense. Esse é o ponto. E isso não significa, como o André até abriu falando, sobre não ser hater, parar com essa bobagem também de quando a gente critica, o cara achar que é hater de alguém. Você critica e elogia de acordo com o que você acha que você vê. Então quer dizer que se você, sei lá, você gosta de um restaurante, você vai lá um dia comer, um dia a comida não está muito legal, você acha que tudo ali é uma porcaria e nunca mais volta? Não. Você fala, hoje não está legal, cara. Hoje não ficou bom, não. Alguma coisa aí não deu certo. Quer dizer, é isso. A gente pode achar o Tite ótimo dos jogos, mas um dia, de repente, você discorda um pouco do comportamento da equipe, da estratégia utilizada. Perfeitamente normal. Sabe, o técnico não está acima do bem e do mal, que não possa ser criticado, ou só haters criticam. Que isso? Não, ninguém é hater de ninguém aqui, apenas é um ponto de vista. E está havendo uma associação equivocada por parte dos torcedores do Flamengo. Para atacar, ter que se expor. Não, você não precisa se expor para atacar um pouco mais. O primeiro jogo mostrou isso. Ter um pouco mais de ambição pela vitória. E entender o seguinte, eu sou técnico do Flamengo, eu estou no Maracanã, são mais de 50 mil pessoas no estádio, quase todo mundo torce pelo Flamengo. Está 2-0 para mim, eu vou ganhar esse jogo. Eu não vou empatar esse jogo, eu vou ganhar esse jogo. Não vou perder, nem vou empatar. Eu vou ganhar esse jogo e não vou tomar gol. Régua lá em cima, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí você vai ter o tal do equilíbrio. Eu não tomo gol facilmente e faço gols. E o segundo tempo do Flamengo foi de um time muito econômico. Não correu risco sim, não correu risco também no outro jogo. E teve um caminhão de oportunidades desperdiçadas com 11 contra 11 e 11 contra 10. Então, acho que esse é o ponto. Uma coisa não está ligada à outra. Você não precisa se expor loucamente, sabe? Ninguém está dizendo que tira os zagueiros, manda todo mundo para o ataque. Não é isso. Mas agredir um pouquinho mais. Até as trocas no final. Ele pôs o Vitor Hugo, tirou o Pedro. Para que tirar o Pedro? Me diz, para que tirar o Pedro naquela altura? Vai ficar um tempão sem jogar, rapaz. Não entendi por que tirar o artilheiro do time no final. O Bruno Henrique pode fazer ali o centroavante. Sim, mas espera aí, qual é a finalidade? Então, quem tirasse o Cebolinha, deixasse o Pedro, pusesse o Bruno na esquerda e o Vitor Hugo na direita, mas deixa o centroavante lá. Mantém o cara, o homem-gol do time. Vai tentar ganhar um jogo, pô. Não, ali ficou claro, com aquela troca que ele manteve uma estrutura, mas não estava com a ambição de ganhar o jogo. Não estava com a ambição de ganhar o jogo. E tão importante quanto o Rossi não tomar gol, seria o Pedro manter a média de um gol por jogo. Talvez mais importante. E olha que eu acho que times de futebol competitivos têm que ter boas defesas. Não concordo com aquela visão romântica de alguns de o Santos de Pelé fazia 5, tomava 4. Isso aí é meio lenda. Não era assim. Isso não acontece. Isso aí é fantasia. 4-3 de Manchester United e Liverpool, isso aí não é o padrão. Isso acontece. Sabe, 5-4 Flamengo e Santos, isso acontece, mas não é o padrão. Então, defesa sólida é muito importante. Acho ótimo que o Flamengo tenha uma defesa segura. O Tite está perfeito nisso aí, mas poderia ousar um pouco mais. E esse é o momento de falar isso. Entendeu? Esse é o momento de falar isso. Está dando tudo certo, o time está classificado, eliminou o Fluminense. Aliás, são 2 eliminações que o Fluminense sofreu para o Flamengo, né? Depois dos 4-1. Copa do Brasil e agora, e até parecidas. Empate sem gols e derrota por 2-0. Sem nenhuma derrota, né? O Fluminense que... Ô, Alan, vai andar. 2 coisas. Pior de tudo, o Mauro falou assim, qual o objetivo de entrar o Bruno Henrique? O que mais me incomodou no jogo foi justamente isso, é que era um plano, ficar esticando bola. O Bruno Henrique entrou para receber bola primeiro pela direita e depois ele lá como centroavante. E, cara, tipo assim, é um negócio tão fora de propósito que o Bruno Henrique parecia que estava no filme dos Trapalhões. Ele batia nos caras, ele tropeçava, ele caía, ele fazia falta esquisita, metendo a perna no jogador, tropeçava no jogador do Fluminense, se jogava e tal. Ele só fez bobagem. Porque, assim, por mais que ele seja um cara de velocidade, mas ele é um cara de velocidade para receber a bola dentro
dentro de um contexto, de uma zona do campo, e não o que o Flamengo estava fazendo. Era o Rossi, ou então os zagueiros lá de trás fazendo ligação direta. Isso me incomodou mais do que as linhas recuadas. As linhas recuadas eu era capaz de entender, contanto que o time tivesse um contra... Por exemplo, o contragolpe que teve o Pedro ganhando no corpo do Martinelli, chegando pela direita, cruzando, e o Manuel tirando a finalização do Arrascaeta, aquilo ok. Aquilo ali tá tudo bem. Tá tudo bem acontecer. Agora, não o que aconteceu na maior parte do jogo, que era bola lançada assim, esticada na frente, nas costas da defesa do Fluminense, para alguém pegar, e ninguém pegava. Porque não era uma coisa, não foi uma coisa muito bem executada, porque não é o comum do Flamengo jogar assim, né? Então, assim, e a outra coisa que eu lembrei aqui, o Mauro estava falando sobre contexto, né? Dependendo do contexto, você pode recuar, não tem problema, defender um placar. Sempre lembro do Manchester City, do Guardiola, jogando contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano. Um gol classificava o Atlético pela questão do gol fora, que eu acho que ainda existia. Tinha uma situação que o Manchester City tinha que segurar com unhas e dentes aquele resultado. Meu amigo, o Guardiola meteu um ônibus na frente da área e dane-se. Entendeu? Dane-se quem vai falar que é feio e tal. Era o momento de se classificar ali na Liga dos Campeões. Então, eu acho que foi naquela edição em que ele chegou na final e perdeu para o Chelsea. É isso, faz parte do jogo. Agora, você tem vantagem, está jogando no Maracanã, teve uma... E outra coisa, se você está nessa roda viva de jogar de 3 em 3 dias, aí tudo bem. Você jogar um jogo pela sobrevivência, o time está meio cansado, viajou e tal, tá nesse olho do furacão, beleza, tudo bem. Agora, uma semana para trabalhar, tá jogando só uma vez por semana, vai ter, depois desse jogo, 15 dias de pausa. Não tinha necessidade de... Lógico, aí tem essa questão, sempre vou deixar a janela aberta pro Fábio, daqui a pouco pode dar uma entrevista e explicar a situação. Não, no momento agora teve esse desgaste e tal, é normal. Beleza. Mas, de qualquer forma, o contexto era muito favorável ao Flamengo para se fazer esse tipo de escolha de um modelo de jogo contrariando toda a característica. E outra coisa, se ele quer jogar na bola longa, então ele tinha que ter escalado o Bruno Henrique desde o início no lugar do Cebolinha. Porque ele, numa entrevista, falou que o Cebolinha era para o jogo apoiado, o time atacando, e o Bruno Henrique era para receber bola nas costas da defesa. Então por que não botou o Bruno Henrique desde o início, se o jogo era para isso? Botava ele ali pela esquerda e planejava uma bola esticada para ele, para esse tipo de jogo. Não fez uma coisa nem outra, o Cebolinha não jogou bem, o Bruno Henrique, quando entrou, querendo mostrar serviço, muito menos. E, enfim, o Flamengo perdeu a oportunidade de vencer um jogo. O Mauro, André tocou num ponto aí da semana, né? Mas o Tite, na coletiva, ele deu meio que como justificativa a questão física, né? Vamos lembrar, a gente até falou aqui na nossa live de quinta-feira, o Pulgar, era Pulgar e mais um jogador, que eu não estou me lembrando agora quem era, não tinha treinado até quinta-feira, né? E ele falou sobre alguns desgastes, etc. Mas mesmo assim, né, Mauro? Porque além os outros jogadores terem treinado a semana inteira, tinha também a questão do banco, ele poderia utilizar antes, né? Mas ele fala isso na coletiva, ele fala que ele teve alguns problemas durante a semana. O Diniz. Teve problema o Diniz? Muito mais, né? Pô, peraí, né? Aí não dá, né? O adversário tinha muito mais problema. Ele teve todo mundo à disposição, exceto o Gerson. Então, se o Tite enfrentou o desgaste de um ou de outro jogador, o Diniz não tinha jogadores em condições. Tinha jogador suspenso. Os dois laterais ele não pôde contar, teve que improvisar. Não dá para comparar, né, gente? Não dá para comparar. O time do Fluminense não tinha um Ganso. O Flamengo estava sem o Gerson, que já está fora há algum tempo por conta da questão lá do problema renal dele. Então, não justifica. Não justifica. E outra coisa, o Flamengo só vai jogar agora no final do mês. Exceto os jogadores convocados. A maioria tem tempo de recuperação e tudo. Não cola, não. Pelo menos eu acho.